Bem-vindos a mais um episódio do nosso Empreende que Vende aqui na nossa Move TV Web. Empreende que Vende, vocês já sabem, é esse programa que trata sobre empreendedorismo de uma forma leve, mas trazendo aqui sempre convidados especializados naquilo que fazem, autoridade para poder te ajudar, te inspirar a desenvolver o seu lado empreendedor. E aqui comigo hoje tem um convidado muito especial. Primeira vez que ele vem aqui no nosso Empreende que Vende no formato podcast. É uma pessoa que eu admiro muito como empresário, como empreendedor, e eu vou apresentá-lo aqui para vocês. E aí, Paulo, eu tenho que ler, porque meus convidados sempre têm uma extensa bagagem, né, de experiência, por isso eu faço questão de falar aqui o que cada convidado traz de bagagem, para a gente de fato poder entrar aí na nossa entrevista. Paulo Petit é um empreendedor nato, com mais de 35 anos no mercado. Atuou como representante de marketing da Xerox do Brasil, Unidas Rent-A-Car, e no seu último emprego, ainda antes de empreender, trabalhou aí na área gastronômica e também foi diretor do jornal O Dia. Um líder inquieto que busca sempre qualidade em tudo que faz, aliando a tecnologia em todos os seus processos. E atualmente o Paulo é sócio nas empresas Quitanda Petit, Up Alimentação e Cozinha 343. É conselheiro da Abrazel no Piauí e diretor do Sindicato dos Bares e Restaurantes, Hotéis e Similares, chamado Senhores. Bem-vindo, Paulo Petit, ao nosso Empreende que Vende. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar em programas que fala desse tema, que na verdade é o que a gente faz desde menino, né? Que é empreender. Exatamente. Então programas desse tipo me alegra estar participando e é sempre um grande prazer. E ser entrevistado por você, Raquel, que é essa pessoa simpática, essa pessoa que a gente percebe que a cada dia está crescendo no que você faz, a gente acompanha. Obrigada. E a gente só deseja boa sorte em seus novos caminhos. Muito obrigada de coração. Bom, Paulo, a gente vai falar um pouco aqui, tanto da parte do segmento de restaurantes, né, naquilo que você tem essa expertise, tanto na parte do turismo rural, e eu queria começar, inclusive, sobre essa temática, sobre essas oportunidades e desafios que o turismo rural em Teresina, né, tem trazido, tem desenvolvido. Hoje em dia, né, a razão de explorar o comercial e turisticamente a zona rural de Teresina, que eu respondo aí a 83%, é isso? Eu estou com esse dado atualizado? É isso mesmo. 83% da área territorial de Teresina é zona rural. É uma grande área. Uma grande área rural. Deve-se também ao grande número de empreendimentos instalados na região. E como nós somos uma capital, que não temos praia, e aí com o advento dessa grande área aí, né, da parte rural, como é que tem sido esse crescimento, esse desabrochar aí, né, vamos dizer assim, do turismo rural em Teresina? Olha só, o turismo rural já acontecia desde quando eu era menino. A gente já falava daquela história da família ir para o interior. Sim. Sair de casa, os pais levando os filhos para ir comer uma galinha caipira em qualquer lugar, numa fazenda, num sítio, numa chácara, em um local bem simples. E esse tempo todo as pessoas vêm fazendo o turismo rural, só que aconteceu que durante a pandemia, houve um crescimento muito grande das pessoas buscando o turismo rural, até porque a proibição dos locais fechados dava assim, aquele sentimento de que você estaria mais seguro em um local aberto. Claro que sim, que isso aí era normal, todo mundo sabia disso, mas mesmo sendo proibido, né? Todo mundo sabia que proibiram até praia, né? É verdade. Tanto que cresceu não só em segmentos de turismo rural, mas tudo que foi rural, tudo que foi mais afastado cresceu. Então esse momento, essa explosão do turismo rural, a gente acredita que tem sido impulsionado pela própria pandemia. E a gente vem pra bem, né? Tem que aproveitar a onda aí. E a Quitanda, no caso especificamente da Quitanda, a Quitanda tinha 6 meses, Raquel, quando veio a pandemia. No dia 19 de março, né, de 2019, a gente estava com 6 meses. 2020. De 2020, a gente estava com 6 meses de aberto. Então tudo aquilo começando e a gente teve que correr. Alguns dos nossos amigos que já faziam esse tipo de empreendimento rural já tinha gente bem estruturada, mas a maioria não, como a gente foi crescendo dentro da pandemia, a gente construiu muita coisa. A Quitanda se formou, a Quitanda Petit se formou
cresceu e ficou conhecido em Teresina dentro da pandemia. Porque houve um decreto do governo onde liberou, naquele momento, mesmo com os outros fechados, não sei se vocês lembram, vocês que estão em casa. Quem não lembra? Todo mundo viveu isso, né? Tinha os bares e restaurantes, todos eles eles estavam fechados. E o decreto do governador, ele dava condição a abrir empreendimento que estava na zona rural, em BRs, em PIs, e a gente estava nesse momento numa PI, então a gente teve o direito de abrir. Então foi muito forte o movimento, as pessoas foram para cima e nós tivemos que nos virar nos 30. Nós tivemos que fazer, Raquel, o que era para ser feito, só que num tempo muito pequeno, tinha que ser... trocando pneu com o carro andando, né? Assim, porque mas o carro andando correndo em alta velocidade. Não era andando devagar. Então tudo isso foi feito de uma maneira e a gente correu para fazer e a gente fez. E a gente entregou para o nosso cliente. Maravilha. Engraçado, né, Paulo? Porque quando você vê, a gente viu que a pandemia ela foi um divisor de águas em muitos negócios, de vários segmentos. Principalmente bares e restaurantes que foram um dos segmentos mais atingidos, né? Porque movimentavam muitas pessoas, tinha aglomeração. E aí você vem com um negócio novo, tá? Com 6 meses de aberto, de repente pandemia, às vezes mão na cabeça, o que a gente vai fazer? Para tudo, fecha tudo. E aí, como eu falei, há mares que vêm para bem. Tem os que choram e outros que vendem os lenços. E o empreendedor, ele sempre vai dar aquela chorada, às vezes, de desespero no começo, mas logo vai ter aí uma boa ideia, vai ter um insight que vai fazer com que essa situação vire de uma forma positiva. E como você disse, como teve esse boom, as pessoas realmente procurando, né? Porque a gente estava enclausurado, né? De fato. Então, você poder sair, respirar um ar fresco, você comer uma comida boa, você tá naquele ambiente de normalidade, vamos dizer assim, né? Saindo daquela coisa de prisão, foi maravilhoso. E, Paulo, como é que você... Falando da Pitanda Petit, também falando dos seus outros empreendimentos, como é que você empreende, né, há mais de 35 anos, em segmentos diferentes, quais foram as bagagens também que você foi trazendo de um segmento diferente do outro, para que você hoje pudesse estar onde você está. Então eu queria que você comentasse com a gente, porque existem pessoas que às vezes querem fazer uma transição de carreira, ou estão ali ainda no formato CLT, querem empreender em alguma coisa, estão vendo você com tantos anos de experiência, e o que no segmento que você passou, você foi pegando essa expertise, o que você diria pra gente? Como é sobre esses empreendimentos nesse período todo de experiência que você tem? É interessante isso que você perguntou, porque tinha coisas que eu fazia que eu não sabia nem para onde é que eu estava indo. Hoje eu entendo o que é que cada momento que eu passei, cada coisa que eu fiz. Eu já mexi com estúdio de gravação. Olha. Eu não sei se vocês sabem como é um podcast, a gente pode falar, a gente pode contar histórias que fica à vontade, a gente gosta de talvez história. Muita gente de Teresina não saiba ou não lembre, não tenha conhecimento disso, mas quem primeiro trouxe karaokê para Teresina fui eu. Olha só! Aquele movimento que teve, nós chegamos a ter até em TVs nacionais, programas de auditório que tinha a participação do karaokê. E a gente trouxe o videokê. Teve gente que trouxe, já tinha o videokê, mas a gente criou o formato do videokê montado para levar para as festas. Porque é lá que acontece, né? Que as pessoas vão dar o seu show. Então a gente montou os sistemas, a gente tinha um videokê bem montado, com microfone sem fio, com equipamentos, com caixa de som de primeira qualidade. E a gente alugava a preços bem legais para as pessoas, para as famílias. A gente montava o equipamento por tantas horas e recebia a grana. E naquele tempo a gente chegou a ter 6 equipamentos de videokê alugando direto. Olha só, para você ver, né? Naquele tempo... Então eu não sabia, aí veio uma onda, aí veio uma onda, Raquel, a TV Clube lançou eu acho que foi a Globo Nacional, de um festival de calouros. E eu tinha um videokê e os meninos precisavam fazer as trilhas para mandar para Globo, para mandar para Globo. E o pedido eu tinha que fazer um CD. E eu, como tinha um karaokê, montei um estúdio que a gente botou lá no Balloon Center, a gente criou o Karaokê Estúdio, onde era montado como um estúdio de gravação, tinha gente fazendo arte, fotografando, a pessoa escolhia as músicas, ia para dentro de
de um estúdio onde tinha uma TV e ele ouvia o videokê, que era a música, e na TV ele cantava e depois a gente fazia toda a masterização no estúdio. Eu aprendi a mexer com SoundForge, com esses programas de áudio, de fazer mixagem na música. Então, são muitas coisas que a vida o empreendedor tem uma caminhada e ele vai fazendo que ele não sabe o que está levando, para onde é que ele está indo. As pessoas... Mas o Paulo mexe com o Petit, mexe com muitas coisas. Um dia tá no karaokê estúdio, um dia o Petit tá alugando videokê, um dia tá vendendo máquina Xerox. Mas é isso, né? Mas isso tudo é o que eu quero dizer. O empreendedor, aí quando eu vim para o restaurante para cuidar das minhas coisas, tu acha que a gente não precisa mexer num áudio? Com certeza. Tu acha que a gente não precisa fazer um texto? Que eu também fui articulista, eu fui do 180 Graus, eu fui da Cidade Verde. Jornal Dia. Eu tinha uma coluna Mercado, que eu falava sobre mercado, tudo que estava acontecendo, empresas que estavam chegando. Naquele tempo ainda era muito o começo das mídias das redes sociais. Era mais a força, naquela época, da força dos portais. Sim. Que os portais se agigantavam por acesso. E aquela coisa. Então todo mundo, tu viu no 180, tu viu na Cidade Verde, tu viu no Portal Dia, no Portal Meu Nome. Então, isso era o que era o momento. Aí eu tinha uma coluna Mercado. Então, escrevi. Tu acha que o empreendedor não precisa escrever? Total. Saber escrever um texto? Com certeza. É como se fosse, hoje você vê, né, assim, é como se você montasse as pecinhas de um quebra-cabeça daquilo que a vida foi te proporcionando. Eu acho que eu estava pagando matérias. Tipo assim, né, na faculdade da vida real. Eu estava pagando as matérias da faculdade da vida, onde eu precisava aprender muitas coisas para uma coisa que Deus ia me entregar. Exatamente. Então, quando eu recebi, eu vi o quanto é bom a gente ter conhecimento de várias coisas. Eu trabalhei em material de construção, eu sei montar eu sei fazer, eu sei conectar um cano, eu sei muita coisa. Eu aprendi muitas coisas. Hoje eu fico pensando, a gente vê uma pessoa nova em casa, eu vejo dentro de grupo a pessoa perguntando quem é que troca a resistência de um chuveiro. Digo, eu troco, aí tu não troca não? Eles querem contato de alguém. Eu tô precisando trocar um copo sinfonado. Se vocês conhecem alguém que troca, eu. Olha aí. Então. É o próprio MacGyver. Não, mas isso. Mas é legal, quando os pais da gente, bom. Como no meu caso, meus pais, meu pai me ensinou a fazer isso. Dentro da casa da gente, ele não pagava uma mão de obra para trocar um copo sinfonado. É um luxo, né? Não? Você vê que o modelo americano não tem essa mão de obra que aqui tem. Lá é bem fácil você mesmo. Lá ou você assim, faz ou você paga mais caro do que a peça. É verdade. E hoje tá o Piauí, até Teresina já está se transformando assim. Você tá cada dia mais difícil de arrumar uma pessoa para consertar. Então o empreendedor, ele é esse conjunto de aprendizado. Não adianta você achando que é empreendedor, eu sou formado em administração de empresa e tenho todos os requisitos para ser empreendedor. Tem como administrador, mas é muita coisa. É você saber o que é a diferença de um áudio, é você saber um texto, é você saber no marketing, é você saber o que é melhor para a sua empresa. Eu sei que as empresas se dividem dentro do estratégico, do operacional. Sim. E a gente não pode ser tudo. Claro. Mas sempre eu quis aprender alguma coisa. Mas quando você tem isso, a minha criação também foi muito assim. Meu pai é mineiro e ele me ensinou que quem aprende não depende. Então Exatamente. Eu também, desde pequena, meu pai foi obeso, mórbido, então dificultava dele poder fazer as coisas em casa, como eu sou a filha mais velha, trocar a lâmpada, comprar um eletrodoméstico novo, eu ia fazer a instalação. Então sempre isso, ia para banco, fazer depósito, dirigir desde 14 anos, trocar o pneu de carro. Então isso vai trazendo pra gente expertise e de experiências que às vezes você vai ter que, como uma caixinha de ferramentas ali, o que eu vou usar hoje aqui do que eu sei fazer? E você também aumenta a sua autoestima. Sim, você vê que você aprende. Sem dúvida. E o empreendedor, ele tem que saber de tudo um pouquinho, não de certa forma ele vai ser um profissional daquela área ali, né? Uma área mais operacional, até para ele não ser enganado. E como é que ele vai discutir preço com alguém se ele não sabe o que é nem o que aquela pessoa está fazendo? Exatamente. Então, se aquilo foi bem feito ou não. Exato.
Então, todas essas oportunidades, né, que você teve aí na faculdade da vida, essas matérias, né, que eu acredito, né, Paulo, que a gente sempre tem, essa faculdade ela não acaba, porque sempre tem algo novo, um dia para aprender, e a pessoa quando tem um coração ensinável, é sempre dia dela estar aprendendo, porque tem tantos anos, mas, poxa, eu aprendi, às vezes a gente aprende com a criança, né? Então, esse coração ensinável, eu acredito também que para o empreendedor, seja em qual área que ele atue, também é muito importante, porque tu tá falando aqui de karaokê, a empresa o estúdio de gravação, agora no ramo da alimentação, minha gente, marketing, publicidade dentro de portais, de notícias, você vê que são nichos totalmente assim, aleatórios, mas que no frigir dos ovos hoje pro teu negócio, porque se você for vender, você vende comida, um exemplo, mas até o teu cliente chegar no teu estabelecimento, ele tem que ser atraído por alguma coisa. Então, tudo isso que você, né, tem de expertise, até a parte do marketing, uma foto que se tira, um texto, porque inclusive hoje nesse ramo da alimentação, só um adendo, existe até um termo, né, chamado porn food, que você chega, olha o Instagram e é quase meio que pornográfico mesmo, aquela coisa assim que você fica com vontade de comer a tela, né? Então, dentro desse segmento, você tem que criar esse desejo, e nós somos sensoriais, visuais, principalmente para alimentação, a gente quer comer logo com os olhos, quer ser atraído. Então, eu acredito que você, com toda essa expertise que você tem, de saber fazer de um pouquinho, né, saber fazer de cada coisa um pouco, te traz mais segurança até para esse negócio, para os negócios que você tem hoje, né? Sim, e de tudo isso, o grande aprendizado da minha vida é que sempre eu fui, na verdade, um grande vendedor. No final das contas, eu sempre fui um vendedor. É isso mesmo. O vendedor é aquele que consegue, para vender a ideia, porque para tudo, até para você convencer sua mulher que você pode ir para algum lugar, você tem que saber vender para ela essa ideia. Porque tudo é venda, não adianta, é vendendo um conceito, é vendendo uma ideia, é vendendo uma oportunidade, é explicando para um cliente, é saber tratar bem um cliente, é tornar o cliente dentro da tua empresa, ele ficar feliz, diferente dos outros locais. Então não é só o formato, deixar prontinho, montar as mesas, chamar o cliente para dentro do teu restaurante. Ter um restaurante ou ter qualquer empreendimento, o sucesso vai depender muito de como você trata esses clientes. Um cliente, ele é muito difícil de se conquistar e muito fácil de se perder. E o mais caro dentro da organização é um cliente. Às vezes as pessoas por dinheiro perdem um cliente. Tipo assim, o cliente reclamou de uma coisa. É melhor você abrir mão daquele valor que você supostamente acha que vai perder, mas na verdade você tem que... O meu pensamento é o seguinte: esse cliente vai ser meu quantos anos? Eu multiplico por uma vez só no mês, mas durante 20 anos. Se ele voltar 2 vezes no mês. Então tem gente que perde um cliente porque ele não aceita. Vai ser Hoje eu estava conversando com um dos nossos meninos que atende lá na Cozinha 343, que o Jefferson, ele é um vendedor nato, assim, e eu me vejo muito nele. E ele é aquele cara que quer aprender, ele olha, ele presta atenção, cheio de falhas, assim como eu. Mas com todos nós, né? Falhas de processo, mas é um cara que se treinar, aí eu fico trabalhando ele, orientando ele, mas ele fica muito atento. E a gente conversando, a importância de mesmo você querendo dizer não a um cliente, ele precisa esse não precisa ser dito diferente. Ele não pode ser imposto, tem que ser com rapó, tem que ser com traquejo para você trabalhar convencer ele, porque sempre tem aquela coisa, a minha técnica é essa, eu aceito e depois eu conduzo. Mesmo o cliente, que normalmente a frase é: o cliente sempre tem razão. Às vezes o cliente, ele mesmo percebe que não tem razão, mas a gente entrega. Sim. A gente aceita e depois a gente conduz e mostra que existe um outro lado que a gente pode contornar naquela insatisfação. E termina conduzindo. E se vier uma pessoa que não tem esses elementos dentro de um processo de venda, da hora de um problema, fica pior.
Aí você vê, meu Deus, chama o gerente brigou com o cliente. Chama o dono é ríspido com o cliente. Aí o cliente vai... Você fica assim, quem me ajuda? Aí o cliente fica na situação que... Qualquer coisa. Outra coisa que o Moacir disse, que é meu sócio, é melhor deixar o cliente resolver mesmo, não adianta. Se você tiver numa confusão, é melhor abrir. Abra, mas não vá de encontro ao cliente. Isso é sabedoria, né? E com o tempo, essa expertise... E muitas vezes o cliente entende depois. Ele está com raiva, ele está querendo testar a força dele. Exatamente. Aí você não tem razão. Não, vamos entender o primeiro. Então a vida é muito de aprendizado. E todo dia a gente aprende alguma coisa. Quem empreende não pode achar que está por dentro. E a inquietude tem que estar todo o tempo E outra coisa que eu sempre falo para o empreendedor, cuidado com os elogios. Os elogios, eles são muito perigosos. Tudo que eu construí na minha vida de bom e de bem feito foi em cima de críticas, ouvindo as críticas dos clientes. Aqueles clientes que fazem as críticas, eles não podem ser olhados como pessoas chatas. A gente tem que olhar como pessoas que querem que a gente melhore e que eles querem voltar para o espaço que ele achou bonito, que ele está gostando, mas está faltando alguma coisa. Cada pessoa tem seu olhar, cada pessoa tem seu sentimento. E é difícil a gente querer fazer um formato que agrade todo mundo. Eu boto uma música, o cara gosta de forró. Eu boto um samba, o cara gosta de dance, MPB. Eu boto um bossa lounge, o cara diz que tá muito meloso, quer ouvir uma coisa mais para cima. Como é que eu organizo isso dentro de uma casa? Se eu libero, vira um ambiente onde tem que ter a cara da empresa. Exatamente. Então eu sempre trabalho muito a coisa mais eclética, meio termo, bota alguma coisa, depois mudo, mas é sempre assim, que aí vai agradando a todo mundo, né? Todo mundo entende a gente também tem que fazer essas coisas. Tem a vez do outro. Sempre tá abrindo um pouquinho, porque verdade. Nós somos plurais, né? Exatamente. Não tem ninguém igual. Exatamente. Paulo, falando ainda sobre essa questão do turismo rural, existem várias empresas, né? Vários estabelecimentos que fazem parte desse trajeto aí, desse percurso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, até para incentivar. Muitas vezes o próprio teresinense, ele não conhece, às vezes sai daqui e vai para outro estado, vai para o Ceará, vai para Viçosa, vai, enfim, para outros lugares, sendo que aqui mesmo na capital a gente tem opções para poder estar levando a família passeando. Eu vi um post uma vez, até já comentei outra vez em outro episódio, desse lado do turismo, né, que a gente deve ter sempre o olhar do turista, porque o turista, quando ele chega em uma cidade, tudo ele acha bonito, assim, ele tá ali porque ele não conhece de fato no dia a dia, aquela coisa toda, mas mesmo no nosso dia a dia, lógico, lá com as coisas ruins, com as coisas boas, enfim, com tudo que move a nossa realidade, mas quando a gente tem esse olhar de turista, para o que é de casa mesmo, para o que é nosso, a gente consegue ver com outros olhos, a gente consegue participar, incentivar, inclusive também movimentar essa economia do nosso turismo local, né? Quais são as empresas aí, quais são os estabelecimentos que fazem parte desse trajeto aí do turismo rural? Se a gente for desenhar uma rota mais ou menos, saindo de Teresina, pega a BR, faz aí um tour pra gente por aqui. A prefeitura conseguiu criar a lei, né? E fez as divisões. Até quem coordenou isso aí muito bem foi o meu amigo Enéas Barros, que trabalhou muito nesse processo, nos ajudou muito nos nossos empreendimentos. E foi criado 4 rotas. Rota dos IPs, que é a que eu faço parte, depois eu digo para você como é que divide. Certo. Rota dos IPs, Gavião, Lagos e União. A Rota dos IPs, a Fazendinha Bernardes, que é um ambiente mais para criança, com animais. Então a rota tem muita coisa diferenciada. Depois eu vou falar do geral. Sim. Quitanda Petit, que é a nossa empresa, que fica no quilômetro 4 da PI 113, pertinho do novo Jockey. O Jockey Clube também faz parte. Trapos e Fiapos, que é
uma empresa que produtos artesanais, né? tecelagem. Belíssimos, tecelagem. Eles exportam para a Europa. Sim, conheço, é uma empresa antiga. A marca Trapos e Fiapo está na mão de grandes arquitetos do Brasil. Então, é um local onde eles estão preparando para você visitar e você viver essa experiência lá dentro. Olha que maravilha. Kingo Park é já uma coisa mais de esporte para criança, com brinquedos mais radicais. Legal. Então é um ambiente aventura e é um negócio já é indo para o sentido de altos. E a Fazenda Novo Rancho, que é um local belíssimo, que é também nosso parceiro. Por exemplo, como eu tenho hotelaria na Quitanda Petit, nós oferecemos os pacotes de visitações, para você não passar o dia todo só lá dentro, né? A gente já oferece. E a Fazenda Novo Rancho é nosso parceiro, onde quando vai criança, aí vão andar de cavalo. Olha que legal. Os pais vão comer aquele churrasco gaúcho. Tem uma programação turística mesmo. E a gente mesmo faz. Nós não nos tratamos como concorrente. Eu acho que nós somos. Pode apoiar o outro. Sim. Nós podemos crescer, a rota pode crescer. Eu tenho muitos sonhos para essa rota. Pois eu falo para você sobre esse sonho. Aí tem a Rota do Gavião, que é a Fazenda Vale do Leite, Sítio Alegria, que é mais ali pro lado na própria União, descendo lá na zona rural. O Aras Ninizo, que muita gente conhece, que faz eventos, casamentos, um local bonito. O Sítio do Didi, que é um local belíssimo, tem tanque de peixe. Pesca e pague. É aquela coisa, é a zona rural gostosa de Teresina. Tem o Cantinho do Sonhador, que é o... Dá vontade de sair daqui agora o Cantinho do Sonhador é do Marquinhos Sonhador. Olha. Você ir para o Cantinho do Sonhador e conversar com o dono do Cantinho do Sonhador é um show. Que maravilha. Vá lá, você conversa com o pessoal, depois vai visitar. Cantinho do Sonhador, depois eu passo a localização. Tem o Titara Park, que é um ambiente já de parque aquático, uma coisa grande, com alimentação e tudo. E tem o Araxá Bike, que é um espaço para quem pratica bike, ciclismo, tem jogos, basquete, vôlei, então também tem piscina, então ambiente e também tem restaurante. E tem a Rota da União, que forma a Casa do Beiju e o Paradise Cable Park. Sim, que tem eu acho que eu esqueci de falar da Rota do Lago, que é o Mirante do Lago, que é um outro local belíssimo, que é como quem vai lá quem pega ali saindo de Teresina, pegando para direita, quem vai para Pix, Anel Viário. Sim. Aí sobe, é lá um local belíssimo, grande, com uma estrutura fantástica. Então... Olha só, gente, olha o tanto de opção, eu tô impressionada, porque assim, às vezes a gente vai num raio ainda muito pertinho aqui, por exemplo, a Quitanda, eu conheço, já fui, o Kingo Park, já levei meu filho quando era menorzinho também para curtir a experiência, mas ainda ali nesse raio dessas rotas... Tinha nem ideia, não tinha ideia. Esse do Cantinho do Sonhador, né, tem o Pesca e Pague, tem esse outro que é o Paradise, que você faz um esporte lá, né, que é o... Eu falei no Paradise? Falou. Eu tenho um amigo, inclusive, que todos estão a Rota da União, que é só Casa do Beiju. Casa do Beiju é um local onde você vive aquela coisa da farinhada. Olha você que legal. pegar, ver como é que funciona. E o sabor sentir o cheiro do beiju mesmo, aquela coisa bacana. E o Paradise Cable Park, que é uma coisa mais radical para você fazer aqueles saltos de... Sim, eu tenho uma amiga que todo final de semana tá lá. Mas é interessante a gente se conhecer. E por isso que a gente está aqui com esse programa, para informar. Porque às vezes quem não é visto não é lembrado. E tem coisas que para você, por exemplo, esse universo, ele é muito óbvio, porque faz parte, tu vive, mas muitas das vezes a gente que está aqui nesse dia a dia fica enfurnado dentro de apartamento, só comendo fast food, engordando, né? Podendo que você sai da sua casa, vai fazer um lazer desse aí no final de semana, leva seu filho, sua família, vai esparecer, vai respirar um ar mais puro, né? E tem gente fazendo num domingo vários locais. Às vezes eu recebo gente para o almoço. Olha que legal. Que já passou da Casa do Beiju. Olha, já andou não sei aonde. Famílias que chegam, nós já passamos por 5 empresas da Rota do Turismo Rural. Então, a nossa praia é
o turismo rural. E Paulo, me diz uma coisa, como é que vocês estão fazendo para essa questão da divulgação do turismo rural? A prefeitura ainda está participando? Assim, porque até para que a gente possa ver, saber onde procurar. Porque, por exemplo, aqui você tem o seu restaurante, você citou vários outros estabelecimentos aí, mas às vezes a pessoa não lembra do nome, não sabe. Tem um lugar que a gente pode ter o acesso, onde está ali, turismo rural, essas rotas todas, para que a gente possa ter acesso? Deixa eu até aproveitar esse momento para a gente fazer a gente fala da oportunidade que a prefeitura fez, mas também falar do que precisa ser feito. Sim, claro. Quando você toca nesse ponto, você toca no que faz lembrar muito bem da história do que eles nos prometeram também, que ainda estão devendo. E eu aproveito agora o podcast para cobrar a quem está agora comandando esse setor, que é o Irã Felinto, para a gente fazer o que foi prometido. Dentro dessas reuniões que nós tivemos, houve promessa de ter uma divulgação, de ter uma sinalização. Se eu não sei que existe, eu jamais vou conhecer. Exatamente. Óbvio, não é não? Exatamente. Se eu não sei que tem a Quitanda Petit, eu jamais vou conhecer a Quitanda Petit. Se eu não sei que existe o Cantinho do Sonhador, ou para onde ele se encontra, porque a ideia da prefeitura era criar os portais já com os pórticos, já bem-vindo à Rota dos IPs. Lógico, a pessoa está entrando. Quem está chegando de Fortaleza, entrando em Teresina, ouvindo de qualquer cidade dessa, visite a Rota dos IPs, um paraíso no interior do Piauí. Aí, Quitanda Petit, explicando, apontando né, um QR Code para você clicar e você apontar já para o Waze dizendo para onde é que você vai levar. Sim. Então, isso eles estão devendo a gente, eles prometeram e nós estamos aguardando isso. Então isso é importante não para mim, só para mim da Quitanda Petit, mas para o turista. Exatamente. Se o turista mesmo de Teresina não conhece, não sabe, e a gente percebe muito isso no turismo do Piauí, se você for viajar para qualquer lugar, você que é daqui, você se perde. Você chega numa travessa que não sabe se é para a direita que vai para Barra Grande ou se é para a esquerda. Eu mesmo já errei 2 vezes e vou para o Ceará. Aí chego na polícia rodoviária depois que me avisa, não é para cá, volta. Se tá primeiro, eu estava com o Waze, mas o Waze já não tinha mais sinal de internet lá. Tem lugares aí perdi tudo, aí não tem uma placa. O que é que custa? O governo tem que sinalizar o turismo. Então um dos pontos fracos o cara que está assumindo agora o secretário de turismo do estado e o secretário que cuida do turismo do município precisa entender, cuidar da sinalização. Sem sinalização ninguém chega aos locais. E esses locais, a pessoa que chega de fora, ele vai olhar o quê? O que é que tem de bom nessa cidade? Ele vai passando numa beira de estrada, chega num local, tem um boteco, ele chega, não tem o que ele quer. Ele não tem uma sinalização dizendo que existe uma rota do turismo rural. Daqui a 1 quilômetro, né? Você está entrando na Rota dos IPs, visite o site da Rota dos IPs. Então, isso a prefeitura, o estado precisa fazer um investimento para que as pessoas possam conhecer as coisas boas, não só de Teresina, do turismo rural, mas de todo o estado. De todo o estado. Fica essa dica aí, né? E eu acredito que não é algo tão difícil assim para se resolver. E a gente espera que esse ano novo, né, de governo, que realmente tanto a prefeitura quanto o governo do estado, que eles possam atender aí, que eu acho que é só para ganho de todo mundo, não só do empresário, mas como um todo do estado, porque vai movimentar a economia, vai entrar dinheiro, né? Então nós que trabalhamos no turismo, a gente sonha, a gente corre atrás e a gente espera. Tem que ter o retorno, né? Agora é preciso que o poder público entenda que o turismo não é gasto. É investimento. Verdade. Todo o dinheiro que é gasto no turismo pode contar, que 3 vezes vai voltar para os cofres públicos. Exatamente. Vai dar emprego, vai dar renda, vai dar satisfação. Então é isso, eu acho que o grande lance é esse. E falando ainda sobre turismo, agora a gente fala um pouco, ainda continuando no turismo alimentício, projetos aí como Maria Isabel, que vem ganhando força para colocar a Teresina na lista aí das cidades turísticas. O que você acha desse projeto que está crescendo e que se podem vir a acontecer outros projetos parecidos para a movimentação aí desse turismo alimentício em Teresina? Todo evento gastronômico é sucesso. Todas as cidades
que não tem praia, assim como Teresina. Se você for pensar quantas coisas bacanas em Belo Horizonte acontecem. Os festivais, os gastronômicos, de barzinho, de boteco. Então, o Festival Marisabel, que é realizado pela Abrazel, ele é um sucesso. Eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer um grande evento. O Eduardo Rufino, que é o nosso presidente, está à frente tanto da Abrazel como dos senhores. É um cara arrojado, é um cara novo. Já esteve aqui com a gente também. É um cara competente, que a gente bota muita fé. Então, esse tipo de evento só engrandece. Se fizer, o povo vai. Então, tem que fazer mais. A prefeitura precisa apoiar esses eventos, o Estado precisa apoiar esses eventos, porque é a nossa cara, é a nossa identidade. E tudo que coloca gastronomia no meio, a gente enche a boca d'água. De verdade, porque comer, eu digo muito assim, que a mesa, na verdade, o significado da mesa é um lugar de comunhão, que eu digo porque você vai estar ali com outras pessoas, além de você estar conversando, você vai estar degustando. Não, assim, pra mim, um dos maiores prazeres da vida é comer. Momento. Um momento, é uma lembrança afetiva, é um sabor que você vai criando ali, né, no decorrer da vida, e é bom demais. O perigo é porque eu gosto muito de comer, a gente tem que dar aquela segurada, principalmente dessas comidas típicas, gente, Marisabel, panelada, carne de sol, galinha caipira, tudo de maravilhoso. Paulo, para 2023, quais outros aí tipos de turismo que você, Paulo, acha que vai crescer, ou se vão ter algum outros que vão ser substituídos? Assim, de repente, eu estava numa outra entrevista aqui com a convidada, falando muito sobre essa questão da tecnologia, né? Sistema de inteligência artificial, que eu acredito também que isso vai fazer parte, você levar a tecnologia ali para o rural. Inclusive, quero dar um depoimento aqui, não sei se eu já tinha comentado com você. A primeira vez que eu estive lá na Quitanda Petit, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, todo mundo hoje anda com seu celular e muitas vezes na correria esquece de carregar. E todas as mesas, assim, mas eu dei uma girada assim, eu vi que em todos você teve o cuidado de colocar ali um lugar para a pessoa carregar o celular com tomada. E além disso, de ter sua tomada, de ter um lugar que você vai apoiar para ninguém pisar no seu telefone, né? E a questão da rapidez do atendimento, que pedida, chegou. Então, é um testemunho aqui com o cliente que eu tô falando, né? Que eu achei isso muito interessante, porque você pensa, as pessoas estão ali para aquele momento em família, mas querem fazer um registro, querem estar vendo no seu celular, querem estar participando ali, né, nos grupos de WhatsApp e afins. O que você acha que nesse segmento do turismo vai agora vir de novo, né, de algo novo, realmente muito moderno, falando numa realidade aqui de Piauí? Ou se vai continuar o que já tem, mas só apenas com esse advento de alguns incrementos aí, né, da questão tecnológica, ou mesmo do básico, porque às vezes a gente tem que voltar um pouquinho para o básico, para sair até um pouco também muito dessa questão de tela, dessa coisa que você perde o contato, né, pessoal, muito só digital. O que você tem a dizer pra gente? Eu acho que o grande lance que vai acontecer é a potencialização ainda maior do turismo rural e o turismo de experiência. É você viver, é você trazer para dentro de cada local as coisas que são feitas. Trazer para dentro de um hotel do interior a pessoa fazendo a tapioca, trazer a casa do beiju para dentro de um hotel rural que está acontecendo. As pescarias, essa coisa da pesca, de conviver com os animais, aquela coisa eu acho que o turismo de experiência é o que mais vai crescer, é você criar os eventos, fazer o fogo, o churrasco do chão, fazer o boi no rolete, criar eventos que as pessoas não estejam com frequência vendo isso. Então, fazer com que as pessoas, também muito forte, o Cordão teve aqui, a parte esportiva, unir esporte e gastronomia. Perfeito. Eu acho que fazer as junções das coisas que fazem bem. Hoje a gente sabe que todo mundo está buscando viver melhor e para isso é na alimentação. Qualidade de vida. Qualidade de vida, é o esporte. Aí um já vende a galinha caipira, engorda um pouquinho, o outro já ganha dinheiro na academia. Então esse ciclo do empreendedor, o cara come um pouquinho, já é o endócrino que tem que atender mais gente. Então eu acho que essa movimentação é que faz o mercado girar.
Aí vem uma corrente que vira vegano, o outro vira low carb, já é tanta coisa. E nisso vai abrindo um mercado de oportunidades. Tem gente que faz, meu filho, é uma oportunidade que está surgindo. É mais um segmento. Abre o olho, é nessa pegada que um abre um mercado que às vezes o outro fica, todo mundo está sinalizando e tem um que chega e pega mas deu certo que a pessoa entendeu. Então eu acho que vai ter muita coisa, a gente precisa explorar os rios de Teresina, essa beira de rio de Teresina. Eu fico olhando assim, se você for ali pro Juazeiro, no Ceará? Não, Petrolina lá. Ah, sim, já no Pernambuco. Você vê uma beira de rio daquela, aí você... Tanto lugar que os rios, às vezes só tem um rio e aproveitado. Nós temos a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, a gente precisa as autoridades que podem fazer essas coisas, porque o cara que é amante do turista e só faz, ele não consegue, ele não tem a caneta, ele faz só pedir. Mas as autoridades é que precisam perceber que é um formato muito grande. Nós temos algo muito forte que pode se transformar. Potencializar. Já imaginou a gente numa beira de rio dessa, num cais, com todos os bares bonitos, e você ter uma beira de rio daquela? Não tem uma coisa mais bonita do que isso. Com segurança, um lugar com tudo montado. Então, eu acho que pode crescer muito o turismo no Piauí dessa forma. Quem entrou agora, o secretário de turismo, é o Pablo, né? Pablo Santos, tem se mostrado dentro das movimentações um cara sensível, tem se movimentado, tem atraído técnicos que a gente consegue entender que vai sair alguma coisa boa. E eu sempre acredito que o novo, o próprio governador, o Rafael Fonteles, que é um cara novo, eu acho que tem tudo para fazer um bom governo. Se o cara é inteligente, tá no poder, tá com tudo. Se não fizer um bom governo, juntando técnicos bons, a gente percebeu que o cara tem uma pegada de administrativo. Já ia falar, ele também é empreendedor. Ele é empreendedor, é um cara que é rápido, tem cérebro rápido. Tem tudo para fazer uma boa administração. Chama as pessoas que entendem, cada um entende. O seu segmento, né? Monta esses conselhos que ajudam. Chama quem entende para conversar. A gente fala às vezes não importa. Segurança, se não tem segurança, é complicado. Os bares. Aí a pessoa diz assim: será que entende segurança só a polícia? Não, chama a sociedade. Conversa com o dono de restaurante, junta todo mundo para ver como sai a ideia. Com certeza. Então acho que a sociedade precisa, todos os segmentos precisam dar as mãos, independente de bandeira, de classe, de política. Não, eu acho que a gente tem que brigar para que fique bom para todo mundo. Pensando com olhar de desenvolvimento. É assim que a gente pensa no turismo rural. Quando eu converso com o Ricardo Novo Rancho, quando eu converso com o Marquinhos Sonhador, quando a gente bate um papo, a gente pergunta como é que foi hoje aí, cuidado, se tem algum problema. Então todo mundo junto. Eu sempre digo, se a gente não caminhar junto, não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ninguém. Agora, se a estrutura se o governo chegar e dizer assim, vamos fazer a nossa parte, a gente só quer que o governo faça a parte dele. Bote asfalto, sinalize, bote segurança, que o resto a gente já sabe fazer, a gente cuida. Então é isso. Cada um na sua função. Turismo é um grande investimento. Se o governo pensar e tirar recursos e for atrás para poder fazer grandes projetos, Teresina, Piauí tem coisas que só tem aqui. É verdade. Só tem aqui. É isso aí. Bom, Paulo, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista, do nosso podcast. É sempre bom, né, esse bate-papo gostoso que vai fluindo e a gente vai falando de assuntos que, como eu disse, para que haja desenvolvimento no Piauí. Você disse, eu sempre fui um vendedor. E o empreendedorismo é o primo da venda, tanto que o nome do nosso programa é Empreende que Vende. E esse empreender é um mix de tudo isso que você falou aqui pra gente, desse quebra-cabeça que você vai juntando, de experiências em diversas áreas, muitas vezes, para que realmente você se descubra naquele propósito de vida ali, para que realmente você vai fazer. E esse servir, né? Muito bonito ver como vocês aí, desse segmento do turismo rural,
rural tão juntos, estão unidos para que realmente haja esse crescimento, né, desse viés do turismo rural, para desenvolver a cidade de Teresina, para desenvolver o estado do Piauí e trazer esse público não só de turista, mas o próprio teresinense, para estar prestigiando e tendo orgulho do nosso turismo rural aqui na nossa capital. Para terminar, Paulo, eu queria que você desse aí uma dica, um conselho, não sei, alguma coisa, como alguém de tanta experiência em empreender, não só dentro do turismo ou do ramo da alimentação, mas para quem quer empreender agora, de repente escutar de você, alguém com tanta expertise, um conselho, algo que você fez, ou que se de repente tu começasse a tua vida hoje, o que tu faria, né? Tendo errado e aprendido lá atrás com outras coisas, o que você diria? A mensagem que eu passo sempre é que, mesmo que você esteja numa posição que você olhe e ache que não está legal, a primeira coisa é saber se você gosta do que você está fazendo. Importantíssimo. Se você não estiver gostando do que você está fazendo, você está pelo dinheiro. E se você estiver em qualquer lugar só pelo dinheiro, você nunca vai ser uma pessoa realizada. E você nem vai trazer realização para a sua empresa. Não vai ter harmonia. Então, uma das coisas que eu sempre bato é: se você não está satisfeito com o local, a posição que você está, chute o balde, saia. Eu já fiz isso em alguns momentos da minha vida. Achava que aquilo era minha segurança e eu tive coragem de largar porque eu não estava satisfeito. Então, a primeira coisa é gostar do que faz. Não gostou? Procure o que você gosta. Ficar pelo dinheiro não vai ser legal. É isso, é simples. E quando você gosta do que faz, tudo flui, tudo acontece. Bom, gente, fica essa super dica para vocês, uma dica inclusive até ousada e de coragem, porque muitas vezes as pessoas ficam, né, naquele ciclo ali, tudo do mesmo jeito, às vezes dando murro e ponto de faca. Não, mas é isso aqui que eu coloquei, aqui que eu vou ficar, aqui que eu tô. E tem um detalhe, né? E tem um detalhe que às vezes precisa alguém ser o algoz. É verdade. É preciso ter alguém para demitir você. Porque você para você entender que precisa buscar outro caminho. Aí você chora, você fica com raiva daquela pessoa e depois de 2 anos a gente vê aquela pessoa bem melhor. E ela não teve coragem de sair, porque ela estava presa, porque né? Aquilo ali estava confortável para ela e o medo de perder às vezes faz perder mais. Exatamente. Então fica essa dica para vocês aqui do Paulo. Paulo, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa do Empreende que Vende. Sempre muito bom poder contar com sua participação, com a sua experiência. E fica a dica para vocês aí conhecerem o nosso turismo rural. O Paulo falou aqui dessa rota, dá para aproveitar aí pelo menos um domingo no mês. E né? Isso aqui não é o tudo. Não é o completo. É a rota ainda organizada. Tem muita coisa que ainda vai poder vir para dentro dessa rota que ainda não veio. Aqui é só um mix para você ter uma ideia da grandiosidade do que tem de bom nessa cidade, né? Maravilha. Então por aqui a gente vai ficando com mais esse episódio do Empreende que Vende e mais até logo a gente vai ter mais outro convidado com outro episódio, lembrando sempre para você curtir aqui esse vídeo, compartilhar, dar aquele like e fazer com que o nosso empreendedorismo chegue ainda mais longe, levando informação de qualidade e inspiração para você que nos assiste. Tchau, tchau, até o próximo programa.